Salve, salve, Broncos Country do Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre Denver Broncos. E hoje estamos de volta, finalmente, depois daí de um certo hiato, podemos dizer assim, né? Essa época da NFL, essa parte da off-season realmente não tem muita notícia, muita coisa pra gente estar trazendo aqui de conteúdo pra vocês. Mas ainda assim aconteceram algumas coisas, então de lá pra cá, né, desde o nosso último vídeo, que se você não viu, a nossa cobertura aqui da off-season ali, quando a off-season tava pegando fogo, nós fizemos uma lista de vídeos já, com 3 vídeos de guia da off-season, então se você não conferiu ainda, vou colocar aqui no card para vocês darem uma olhada, tá? Que tá bem completinho, tudo que vocês precisam saber de relevante que aconteceu até o último vídeo vai estar lá disposto para vocês. E hoje a gente vai estar trazendo as atualizações que não são tão importantes assim quanto as coisas que aconteceram lá em abril, até final de abril, maio, tá? Mas ainda assim tem uma certa relevância para o time. E por que eu estou gravando hoje? Justamente hoje, dia 25 de julho, estou gravando na hora do meu almoço, tá? Porque nesse dia 25, os jogadores dos Broncos estão reportando para o training camp, tá? Que são aquelas atividades já de começo de preparação para a pré-temporada, tá? E para a temporada regular em si. Tá? Então é uma data importante porque a gente vai ter algumas notícias já de como estão alguns jogadores, de como vão ser feitas as coisas, tá? Mas tudo ainda muito minucioso porque o nosso head coach também não quer abrir muito jogo para a imprensa, tá? Mas antes de começar o vídeo de atualização da off-season, vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal para dar uma chance pra gente. A gente tá aí com 673 inscritos aqui no canal, uma marca assim que eu sempre vou comentar isso, que é sempre um prazer estar falando de Denver Broncos, né? Uma paixão enorme que eu tenho para tanta gente. E a gente sempre tem motivação para conseguir mais pessoas aqui com a gente. Né? Então vamos tentar aí bater essa nossa meta de 700 inscritos até o final da temporada. E de repente, se a gente conseguir bater essa meta, pode rolar um sorteio aqui no canal. Isso tudo depende de vocês, beleza? Bora pro vídeo então, começando com talvez a atualização mais relevante de todas, mas não pelo aspecto técnico, mas talvez pelo aspecto nostálgico, aspecto emocional, né? Os Broncos foram 8 anos, não, 9 anos, cortaram o kicker, que a gente pode dizer de certa forma que é um kicker histórico dos Broncos, o Brandon McManus, tá? Ele já não vinha tendo uma performance do nível do salário que ele recebia, tá? Não era um kicker ruim, tá? Mas longe de ser um kicker top da liga, tá? E ele recebia um salário equivalente ali a um certo top 5, top 10 da NFL e a gente não via isso refletido nos números. É claro que a gente tem que colocar em contexto que o ataque nesses anos que ele não teve um desempenho tão bom, o ataque estava muito mal, então isso com certeza refletiu nos números dele, mas ainda assim, quando ele tinha a chance de chutar ali em distâncias superiores a 50 jardas, por exemplo, ele não tinha a mesma eficiência que ele tinha ali abaixo das 40 jardas, digamos assim. Né? Passou de 45, 48, ele já começava a ter um declínio de produtividade, tá? Então os Broncos acabaram cortando ele, tá? Alguns rumores dizem que também teve meio que um certo choque ali no vestiário entre ele e o Sean Payton, né? O Sean Payton realmente querendo remodelar tudo nos Broncos, acabar até por, de repente, fazer com que novas lideranças sejam definidas, né? O Brandon McManus era um dos líderes do vestiário, tá? Então ele acabou sendo cortado, né? Por esses dois motivos. E é um pouco triste, de certa forma, porque ele era o último jogador daquele time histórico de 2015-2016, que foi campeão do Super Bowl. Né? Então, infelizmente, o último resquício que a gente tinha daquele time histórico acabou sendo cortado. Tá? Mas, assim, eu acho que foi um movimento ousado, tá? Porque kicker é uma posição que você gosta sempre de ter uma certa estabilidade, e o Brandon McManus, bem ou mal, trazia isso pra gente. Mas eu acho que a gente também precisa arriscar para ter um cara que consiga entregar resultados mais expressivos, né? De 50, 55 jardas, enfim.
Bom, é isso em relação ao Brandon McManus, que já encontrou nova casa, já está no Jacksonville Jaguars. E em relação à nossa posição de kicker, que acabou abrindo uma vaga, né? Os Broncos contrataram no mesmo dia que ele foi cortado o kicker dos Jaguars, então acabou sendo uma troca, né? O Brandon McManus foi para os Jaguars e o Elliott Fry, que era kicker dos Jaguars, foi para os Broncos, tá? E na semana passada, os Broncos acabaram fechando com o Brett Maher, que foi kicker do Dallas Cowboys, e ele teve, assim, alguns chutes memoráveis ali de quase mais de 60 jardas até, né, numa certa temporada ali que eu não vou lembrar exatamente, mas ele ficou muito marcado na pós-temporada do ano passado por ter errado 4 extra points no jogo de playoffs contra o Tampa Bay Buccaneers. E isso acabou fazendo com que ele fosse cortado dos Cowboys. Então vamos ver aí se o Sean Payton consegue reacender a carreira aí do rapaz, que com certeza tem força na perna, porque ele já chutou field goals de mais de 60 jardas e chutava constantemente field goals de mais de 50 jardas, mas ele tinha esse problema aí do extra point, que a gente espera que isso seja corrigido, né? Tudo que a gente não precisa nesse momento é instabilidade na posição de kicker. Então esses dois, o Brett Maher e o Elliott Fry, eles vão estar aí disputando no training camp a posição de kicker titular dos Broncos. Eu imagino que o Brett Maher vai ganhar, a menos que o Elliott Fry mande muito bem no training camp e fique realmente impossível de não mantê-lo, e é isso. Bom, outra notícia relevante que os Broncos trouxeram pra gente, né, foi a contratação do Frank Clark, o defensive end que era dos Chiefs, ou seja, campeão do Super Bowl com os Chiefs em 2022 e em 2019. O Frank Clark é um cara que ele não traduz assim o potencial dele em números de sacks, mas ele é um cara que traz bastante pressão. E no ano passado ele teve, por exemplo, 5 sacks, tá? Mas ele já tá numa parte final da carreira dele, já tá não num crepúsculo da carreira dele, mas já também tá num momento ali já de talvez não tanto destaque, mas ele vem para agregar nessa linha defensiva, então acho que foi uma contratação interessante, e ela acabou se tornando mais interessante por 2 motivos. Um foi porque o Baron Browning, né, o nosso linebacker, draftado como linebacker que virou edge rusher na temporada passada, ele vai começar a temporada na PUP, né, a PUP List, que é Player Unable to Perform, ou seja, ele provavelmente vai perder ali já alguns jogos no começo da temporada, então a gente vai precisar mesmo de uma reposição para ele, que é um jogador que quando está em campo ele traz um impacto muito grande, tá? E a outra é que outro jogador da linha defensiva também não vai poder jogar, mas é por outro motivo, um motivo estúpido, digamos assim. O Eiwoma Uwazurike, o defensive tackle que foi draftado no ano passado, a NFL fez uma investigação e viu que ele estava apostando, né, em casa de aposta na NFL no ano passado, e a nova, digamos que assim, a NFL está tentando disciplinar seus jogadores a não fazer isso, né? A princípio, o Calvin Ridley, por exemplo, no ano passado ele perdeu a temporada inteira porque ele apostou em um jogo do time dele, em 2021, né? Então, a NFL está sendo tá restringindo muito, né, essa questão. E o Azuric era um jogador que, assim, que com todo respeito, não trouxe nenhum tipo de impacto no ano de calor dele, e se esperava alguma coisa dele, mas, enfim, praticamente a carreira dele já foi pro espaço, ao meu ver, a menos que tenha uma reviravolta muito grande, mas ainda assim era um jogador que ia compor a linha defensiva. Então, a gente perdeu, em tese, 2 jogadores aí em menos de uma semana, que a gente ficou sabendo, pelo menos, né? Mas enfim, a contratação do Frank Clark é interessante, né? A gente ainda assim não tem aquele edge rusher que a gente fala, meu Deus, é um dos melhores edge rushers da liga, mas a gente tem um grupo interessante ali de vários jogadores de nota 7, nota 8. Espero aí que o Frank Clark ele contribua bastante para essa temporada. Bom, outro jogador que não foi contratado pelos Broncos, mas teve um nome muito ventilado nos últimos meses, é o Dalvin Cook, running back que era dos Vikings e foi cortado. Os Vikings tentaram trocar ele até o final ali do mês passado, mas não conseguiram e acabaram cortando ele, né, na deadline que tinha ali para conseguir fazer reajustes e tal. E
Por que faria sentido essa contratação do Dalvin Cook por conta dos Broncos? O Sean Payton sempre gostou de running backs muito físicos e que conseguem mudar a direção muito rápido, que já foi o caso do Dalvin Cook, né? Ele já não tem mais a mesma mobilidade, digamos assim, dos primeiros anos de carreira dele, mas ainda assim é um running back que pode contribuir bastante, tanto no jogo aéreo quanto no jogo corrido, tá? E ele deve estar aí procurando um contrato na casa de 8, 9, 10 milhões, e nesses termos os Broncos não podem contratá-lo. Né? Teria que fazer muitos ajustes ali no salary cap, cortar jogadores, enfim, reestruturar alguns jogadores, reestruturar o contrato de alguns jogadores. Então eu acho que isso não tá muito, assim, não é muito como eu vejo os Broncos atuando nesse momento. Pode ser, é claro, que ele seja contratado, ele ainda não foi contratado por ninguém, aliás, tá? E aí faria sentido também por conta do Javonte Williams, que a gente não sabia qual seria, a gente não sabe ainda direito, né, qual a situação dele. A princípio, o que foi reportado é que ele vai estar presente no training camp, o que é uma ótima notícia. A gente não imaginava que ele estaria já tão avançado na recuperação dele, né, de lesão de ligamento cruzado anterior do ano passado. Mas ainda assim a gente espera que seja que ele esteja no training camp, mas de forma limitada, né, que ele não tenha uma carga tão grande de treino, porque, né, é um jogador que assim, vai receber já muito contato durante a temporada, se ele estiver já pronto para jogar, eu imagino que sim, desde a semana 1. Então, quanto mais a gente puder preservá-lo, melhor. Então, talvez por esse motivo faria sentido a gente trazer o Dalvin Cook, mas eu não vejo o time fazendo isso, até porque o time já trouxe um running back na free agency, que foi o Samaje Perine, né? Talvez um complemento interessante aí pro Javonte Williams, tá? E teve também a questão do extra-camp do Dalvin Cook, né? Então, tem alguns rumores, algumas coisas falando aí, alguns insiders, alguns jornalistas falando que ele se envolveu aí em questão de assédio, de agressão à ex-namorada dele, alguma coisa assim. Bom, é uma coisa pra gente ficar de olho aí caso ele seja contratado pelos Broncos. Mas a essa altura do campeonato eu duvido muito. Outro que voltou é o interminável Kareem Jackson. Kareem Jackson, que a gente sempre acha, esse vai ser o último ano dele nos Broncos. Desde 2021 a gente acha que, esse foi o... Aliás, desde 2020 a gente acha que, esse foi o último ano do Kareem Jackson nos Broncos. Em 2021 ele voltou com um contrato reestruturado, em 2022 ele voltou num contrato menor. E nesse ano ele volta mais uma vez. Imagino que na esperança, na expectativa do Sean Payton arrumar a casa e colocar esse time pronto para competir desde já, né? Ele que já está no final da sua carreira, então realmente pode ser o último ano de Kareem Jackson, não só nos Broncos, como na liga, tá? Então seria interessante a gente não prestar uma homenagem, mas a gente conseguir montar um time competitivo para um cara que esteve presente aí em tantos times ruins dos Broncos, né? Um cara muito talentoso, muito explosivo, o Kareem Jackson, mas que agora conta muito mais com a inteligência e com a noção de jogo que com a sua capacidade física, tá? Bom, em relação aos jogadores que a gente já sabe que vão estar fora por um tempo, né? Eu já comentei sobre o Baron Browning, que vai começar na PUP List. Outro jogador que vai estar presente nessa PUP List é o Kendall Hinton, nosso Hall of Fame quarterback Kendall Hinton, que não é quarterback, se vocês lembram bem, em 2020 foi o nosso quarterback de emergência, quando a gente não tinha nenhum quarterback e teve que colocar um wide receiver para ser o nosso quarterback. Ele vai começar na PUP List também, e isso fere um pouco as chances dele de fazer o roster, porque a gente tem 3 jogadores que vão estar no roster com certeza, por conta do salário que eles vão receber esse ano, nessa posição no caso, né? Que é o Courtland Sutton, o Tim Patrick e o Jerry Jeudy. E ainda tem o quarto, que não vou dizer que é certo que ele esteja, mas é muito improvável que ele não esteja, que é a nossa escolha de segunda rodada desse ano, né? O Marvin Mims Jr. Ele é um cara que a gente espera que tenha muita produção em profundidade, né? Em rotas rápidas ou em rotas longas, né? Um cara muito rápido, muito dinâmico. Então isso fere um pouco as chances do Kendall Hinton de fazer o roster. Além dele, também tem o glorioso KJ Hamler, que joga menos do que, sei lá, não sei nem... consigo nem traçar um paralelo para o quão pouco
tempo de campo o KJ Hamler teve nesses 3 anos que ele esteve em Denver. Mas é um jogador que, quando esteve presente em campo, ele conseguiu produzir com o Russell Wilson em profundidade, né? Então seria interessante ele voltar o quanto antes, né? Mas esses dois são os principais jogadores que ficam fora, além do Baron Browning. Os dois principais nomes do ataque que vão começar de fora, pelo menos por hora, nesse training camp. Bom, e aí eu queria terminar o vídeo falando o que eu espero do training camp, né? Assim, como eu disse no começo do vídeo, eu acho que o Sean Payton ele vai tentar limitar o máximo possível da imprensa presente nos treinos, tá? Lógico que ele não pode impedir que as pessoas, que os insiders eles cubram o trabalho deles, né? Mas eu acho que o Sean Payton tá com uma metodologia de tentar fazer com que esse time voe por baixo do radar, sabe? Que não tenha muita atenção da mídia, que não tenha muitas distrações, que é uma coisa que a gente enfrentou muito no ano passado, principalmente por conta do Russell Wilson, tá? Então eu tô curioso para ver como é que vai ser isso. Eu acho que vai sair bem pouca coisa, tá? De informação, mas tudo que for relevante a gente vai estar trazendo lá no nosso Twitter. Então se você não segue a gente lá no Twitter, aproveita e já segue a gente lá, @broncos_br. Tá? Tô curioso para ver como é que os jogadores que estão voltando de lesão eles vão se sair nesse primeiro momento, né? Já falei do Javonte Williams, mas também tem o Tim Patrick, que antes de começar a pré-temporada, na verdade, ele rompeu o ligamento cruzado. É um jogador que a gente esperava que fosse ter um ano muito interessante de 2022, porque era relatado que ele tinha a melhor conexão com o Russell Wilson, tá? Dos nossos 3 principais recebedores. Então eu tô curioso para ver como é que ele vai voltar. Além do Garrett Bowles, que é o nosso, em tese, nosso melhor offensive tackle. Ele quebrou a perna no ano passado, no jogo contra os Raiders, se eu não me engano. E ele é uma peça fundamental da nossa linha ofensiva. Tem muita gente que não é muito fã de Garrett Bowles. Eu não vou dizer que eu sou muito fã de Garrett Bowles, mas eu acho que ele representa um ponto forte da nossa linha ofensiva e eu espero, de fato, que a combinação dele com o Ben Powers no lado esquerdo ali da linha, que isso dê frutos aí pro Russell Wilson e proteja bem o lado cego deles, tá? Além disso, também tô curioso para ver como é que os rookies vão se sair, né? Eu comentei do Marvin Mims, quero ver como é que vai ser essa interação dele com o Russell Wilson. A gente sabe que o Russell Wilson é um cara que gosta de atacar o campo em profundidade, mesmo ele não tendo ido muito bem nessa área no ano passado, e o Marvin Mims ele vai muito bem nessa área, né? Então tô curioso para ver isso. E o nosso outro calouro que eu tô curioso para ver também é o Drew Sanders. Por quê? O Drew Sanders ele jogou como linebacker muito tempo no college, mas com essas ausências na linha defensiva, eu acho que o time pode ser que o time teste ele também na posição de edge rush, né? Seja como se fosse um coringa que tá ali às vezes alinhado como inside linebacker, às vezes tá alinhado no outside. Então tô curioso para ver se a gente vai ter qualquer tipo de informação sobre isso. Lembrando que o nosso coordenador defensivo é o Vance Joseph, ele mesmo, ex-head coach dos Broncos, agora coordenador defensivo dos Broncos, e é um cara que gosta muito de trabalhar com blitzes, né? Diferente do que a gente vinha vendo nos anos anteriores, agora é muito provável que a gente tenha pacotes de blitz diferentes, especiais. Então pode ser que o Drew Sanders ele se encaixe aí nesse pacote. Um último recado para dar antes de eu me despedir de vocês é que eu já tinha comentado isso aqui no canal, eu já tinha comentado pro pessoal lá no nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, fala aqui com a gente que a gente manda o link para vocês, que o nosso grupo é muito legal. O pessoal conversa sobre tudo lá, mas agora que a NFL tá voltando, com certeza vai ter muito assunto sobre a melhor liga do mundo. Eu já comentei bastante lá com o pessoal e aqui também no canal que esse ano eu vou viajar para os Estados Unidos durante a temporada da NFL, tá? E a gente conseguiu, eu e o meu amigo João Paulo, que já esteve presente aqui em alguns vídeos aqui no canal, a gente conseguiu ingressos para ver um jogo dos Broncos. A gente vai ver Denver Broncos e Miami Dolphins lá em Miami, tá? Então vai ser uma experiência muito legal pra gente. Então a gente vai estar sempre trazendo novidades em relação a isso, né? A gente vai tentar fazer uma cobertura muito legal lá em loco. Primeira cobertura internacional do Broncos Brasil.
Vai ser um momento muito especial. A gente espera que os Broncos vençam, né? Que os Broncos estejam bem. Vai ser no começo da temporada, então pode ser ali que a empolgação ainda esteja bastante alta. Então, qualquer novidade que a gente tenha em relação a isso, a gente vai trazendo aqui, tá? É isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar um like para ajudar a gente na divulgação desse vídeo, tá? A gente volta em breve com mais informações do Training Camp. E quando a gente estiver chegando mais perto da pré-temporada, a gente também vai trazer conteúdos em relação a isso. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Estamos voltando. Graças a Deus, a NFL está voltando. Setembro sempre chega. E é isso. Sobrevivemos. Estamos quase lá. Beleza, pessoal? Forte abraço. Go Broncos. Let's try. Valeu.